bem, pessoal. Vamos aqui, retomando nossos estudos, né, do direito constitucional, artigo 5º, né, já vimos princípios, pelo menos a grande maioria dos princípios, já vimos incisos que são relevantes aí, já falamos que pena de morte no Brasil somente em caso de guerra declarada, certo? Então, nós vamos aí, na sequência, ainda avaliando alguns princípios e nesse bloco nós também vamos aprender os chamados remédios, né, constitucionais, que são importantes também nos concursos. Nós vamos iniciar aqui a legalidade em matéria penal, daí vocês entenderem que para uma conduta ser considerada crime no Brasil, é necessário, né, pessoal, antes de mais nada, que haja uma previsão legal nesse sentido. Ou seja, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Agora, isso tem nome, isso chama-se legalidade em matéria penal, né? Às vezes chamamos de princípio da reserva legal, princípio da anterioridade da lei penal, e basicamente é assim. Reserva legal, nada a ver com mata, com reserva florestal, não é isso não. Vamos lá. Somente a lei, em sentido estrito, é que pode definir condutas criminosas. Então, para saber se uma conduta é crime ou não, ela tem que estar prevista em lei. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Artigo 157 da Lei Penal, roubo. Matar alguém. Artigo 121 do Código Penal, homicídio. Lá. Agora, esse princípio da anterioridade da lei penal, isso vem para dizer que a conduta criminosa prevista na lei, né, pessoal, que para ser crime tem que estar previsto lá, deve constar na lei e também trazer a respectiva pena antes da prática do crime imputado ao sujeito, ao réu. Não pode ter, por exemplo, uma conduta criminal ou criminosa que foi colocada na lei após a prática de um determinado fato, de modo a querer punir esse réu. Não. Ele tem que ser punido por fatos que ele praticou quando a lei penal já existia, já fixava a conduta X e a pena Y. Essa pena, pessoal, ela vem em abstrato. Por que em abstrato? Porque não está colocada lá matar alguém, 20 anos de reclusão. Não, está lá, 6 a 20 anos. O juiz vai ver o caso concreto, porque a pena na lei está abstrata. Se o homicídio for qualificado, forma cruel, meio insidioso que dificulta a defesa da vítima, emprego de fogo, veneno, asfixia, enfim, for qualificado, a pena vai de 12 a 30 anos. É uma pena abstrata. O juiz vai ver lá se aplica 18, 20, sei lá, 12, né? A pena que o juiz vai aplicar é concreta, mas ele tira do Código Penal a pena em abstrato. Quero comentar também com vocês aqui a respeito da celeridade processual. Isso foi colocado, na verdade, por uma emenda constitucional, a emenda 45, em 2004, que ela, né, fez aí, digamos que, um acréscimo, né, no artigo 5º, para dizer que a todos, no âmbito judicial, processos que correm no fórum, ou administrativos, processos que correm em órgãos públicos
né? Corregedoria, ouvidoria, controladoria, expedientes aí do poupa-tempo, enfim, são assegurados a razoável duração do processo. Se o processo demorar muito, não serve mais para nada. E os meios que lhe garantam celeridade para sua tramitação, quer dizer, é de se reclamar que o processo demora muito para acabar. Então, para efeito de prova, os processos devem ser mais céleres, mais rápidos, a partir, tá certo? Do artigo 5º da Constituição, com a sua alteração aí pela emenda constitucional 45, em 2004. Eu já estou nos concursos há mais de 2 décadas. Então, assim, eu já estava trabalhando quando da promulgação da emenda 45 em 2004, né? Já fazia um tempo que eu estava no mercado. Essa emenda deu um upgrade aí em muitos processos, apesar de ter muita queixa, muita reclamação, etc., de demora nos processos, mas acreditem, já foi pior, viu? Não prisão também é um ponto importante e que eu acho que merece aqui, da nossa parte, uma cautela na avaliação dessa não prisão. Quando eu montei aqui os meus slides, eu peguei o princípio da presunção de inocência, lembra? Que exige trânsito julgado, né? O réu ser considerado inocente. Aí teve a decisão do Supremo Tribunal Federal interpretando essa questão, dizendo que não haverá mais prisão só por ter tido condenação em segunda instância, tem que ter algo que justifique a prisão do réu. E eu estava tentando fazer a junção daquele dispositivo, né, da presunção de inocência com esse aqui da não prisão. O problema é que o grande cerne, núcleo da decisão do Supremo Tribunal Federal em 2019 sobre a liberdade das pessoas até que transitem julgados os processos como sendo regra, se baseou muito mais no princípio da presunção de inocência. Tá certo? Porque aqui na não prisão, nós temos outros pontos que são relevantes. Quer dizer, a Constituição adotou a liberdade como regra. Até aí, me parece bem razoável, né? Deixando a prisão no campo das exceções. Então, ninguém vai ser preso senão em flagrante, ou por ordem do juiz. Também ninguém vai ser levado à prisão ou lá mantido se a lei admitir a liberdade provisória, já posta em fiança. Então, eu posso concluir que a nossa Constituição é a Constituição da liberdade, né? Que a gente vai aí ouvir muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal, inclusive algumas merecidas. Agora, o Supremo, até a contrário do que deseja, né, a maioria do povo brasileiro, está interpretando uma Constituição dogmática de 88, que dá base a todas essas decisões do Supremo. Eu respeito, lógico, opiniões contrárias, mas a nossa Constituição ela agasalha tanto medidas que muitas vezes vêm para restringir a liberdade, mas que também agasalha, e com muito rigor, medidas que vêm para liberar, para dar liberdade. Né, pessoal? É nesse sentido. E aí eu quero salientar com vocês que nós temos a maioria esmagadora das prisões decorrente, né, de prática de crime. Agora, existe prisão que é civil, que é a prisão do devedor de pensão alimentícia, nada a ver com crime, e a prisão decorrente de depositário infiel, que é aquela pessoa que comprou, não pagou, deu um calote e ainda deu sumiço no bem que garantia a dívida. Então, assim, quando a Constituição foi feita em 88, né, e como ela é dogmática, aquele período se vislumbrava a possibilidade de prender o depositário infiel, mas o Supremo Tribunal Federal ele pegou esse inciso que cuida desse assunto, o 67, e combinou com o Pacto São José da Costa Rica,
né? E dele resultou a emenda, não, mas a súmula número 25 do Supremo Tribunal Federal para proibir a prisão do depositário infiel. Então, assim, por força dessa súmula, o depositário infiel não poderá mais ser preso em razão disso. Agora, sobrou prisão civil? Sobrou. Para quem, professor? Para devedor de pensão alimentícia. Então, só puxar a setinha aqui e esclarecer que no caso de pensão, tá bom, pessoal? No caso de pensão alimentícia, continua valendo, tá? Continua valendo as regras da prisão civil, mas é só no caso de pensão alimentícia, beleza? Depositário infiel não pode mais prender, tem súmula da Suprema Corte. Bom, a partir de agora a gente começa a ver os chamados remédios constitucionais, ou remédios heróicos constitucionais, que vêm para defender, evidentemente, ou trazer pelo menos as garantias em favor das pessoas. Conforme nós já andamos aqui falando um pouquinho, nós temos na esfera administrativa o direito de petição, né? Ou certidão, independente de pagamento de taxa, certo? Não paga a taxa. Negada essa petição ou essa certidão na esfera ainda administrativa, dá para levar a questão à esfera judicial por meio do tal do mandado de segurança. Em termos práticos, funciona assim, tá? Prático, exemplificativo. O teu parente está internado na UTI de um hospital, precisa de, sei lá, de respirador, está lá no UTI, e o hospital está dizendo o seguinte, que o teu parente não evolui no quadro clínico, né? Está lá estagnado, não melhora, e eles agora vão tirar o teu parente da UTI para colocar um novo paciente. Estão precisando daquele leito. Você não quer que seu parente morra. O que você faz? Faz uma petição lá ao diretor do hospital, e aí é público, mas também se for privado, muda nada. Porque os hospitais privados trabalham por autorização do poder público também. Você faz a petição, o diretor nem aí para você. O que você faz? Você pode ir para a justiça, já que foi negada a sua petição, e entrar com tal do mandado de segurança, pedindo uma liminar ao juiz, para que o seu parente seja mantido em UTI com respirador. Ah lá, conta para o juiz a história. O documento, prova. Né? O juiz pode, evidentemente, acatar. Os remédios, né, pessoal, eles não são poucos, pelo contrário, são muitos remédios, né, heróicos aí, constitucionais. O primeiro é habeas corpus. Para que serve? Para garantir o direito de ir, tá certo? E também vir. E ainda permanecer. Coloquei aqui, né? Significa deixar ir, né? O habeas corpus, o corpo livre, né? A tradução literal seria abrir o corpo, né? Parece uma autópsia. Então, se utiliza deixar ir, corpo livre, não é isso? E tem duas hipóteses aí. O preventivo, para aquela pessoa que está temendo a prisão, é para garantir que ela não vá presa. É para garantir o direito de trotuar, do francês, quer dizer andar, né? Trotar, passear, sei lá, ficar livre. E o repressivo, que é para garantir o direito de ir, vir, permanecer, né? Já aconteceu por ilegalidade ou por abuso de poder, tá certo? A violência já aconteceu.
E aí ele está já cerceado da sua liberdade. Ele pode entrar na justiça com habeas corpus preventivo, pedindo ao juiz para garantir o direito dele ficar solto, também chamado por aí de salvo-conduto, ou ele pode ir para a justiça para pedir ao juiz para sair da cadeia, para tirá-lo da cadeia. Agora, o senhor está presa, como é que ela vai, professor? Ué, ela pode assinar uma procuração para um advogado fazer isso para ela, certo? Se não for o caso, um parente, mesmo sem procuração, pode ir lá e fazer um habeas corpus, do jeito que souber fazer, porque o habeas corpus, ele dispensa as formalidades. Formalidades que a justiça exige para o trâmite dos processos com a atuação dos advogados, dos causídicos, mas nesse caso não vai precisar. E não é uma ação, tá, pessoal? É uma garantia da pessoa, é um instrumento. Por isso que nem precisa do advogado. E detalhe, né? Ele é gratuito. Além de dispensar o advogado, ele é também gratuito. Agora, é claro que a prisão tem que ser ilegal, né? A prisão tem que ser ilegal, porque se a prisão é legal, né, o advogado entra com habeas corpus em favor do réu, ou até mesmo o réu elabora lá na cadeia, né, no famoso papel de pão, e manda para o tribunal, e aí o tribunal analisa e nega. Até porque se os habeas corpus funcionassem em todos os casos, nós não teríamos pessoas presas, né, gente? É todo mundo solto aí. Muito bem. Eu quero também falar sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança, ele existe de maneira individual ou de maneira coletiva. Conforme vocês já viram, negado o direito de petição, né? Na esfera administrativa, cabe aí na esfera judicial o MS, que é como a gente chama também o mandado de segurança. E é um remédio específico contra a violação pelo poder público ou de quem lhe faça, às vezes, de direito líquido e certo. Professor, por que ele faça às vezes? Olha, como eu dizia a vocês, não é? Uma UTI pode ser negada a um paciente no hospital público. Então, é o poder público que está negando. Mas pode ser negado também no hospital particular. E aí, quem está fazendo essa negação, essa negativa, não é o poder público. É o diretor de um hospital privado. Mas você concorda que eu e você, nós, ninguém aqui pode abrir um hospital ali como se abre uma lanchonete, né, pessoal? Como se monta um carrinho de cachorro-quente. Não é assim. Tem que ter a autorização do poder público. Então, por isso que se vai falar aqui que essas ilegalidades, ela tem que ser praticada pelo agente público ou quem lhe faça às vezes, que seria o caso aí também, né? O diretor de um hospital particular, né? Assim como também no habeas corpus, essa privação da liberdade de ir e vir, permanecer de alguém, pode ser praticada por um médico, psiquiatra, ainda que no hospital particular, ou público também, tanto faz, ou uma clínica de recuperação de drogas. Como assim, professor? A clínica não quer liberar a pessoa para ir embora? Você deu lá, o parente internou a pessoa lá, não quer que ela saia. Cabe habeas corpus também. Pô, mas o cara vai sair, às vezes é drogado, são outros 500, o juiz vai ver, o caso a caso, mas não é uma clínica de recuperação de drogas. Ela não é uma autoridade pública, mas ela tem um alvará de funcionamento, né, para manter pessoas confinadas ali, para se tratar. Ela também está fazendo, às vezes, do poder público. Quero lembrar a vocês que esse mandado de segurança, ele existe, pessoal. O mandado de segurança, ele existe tanto de maneira individual, como de maneira coletiva. Né? Porque o que acontece? Às vezes, quem entra com MS é uma pessoa, né? Ela quer prestar um concurso, o edital fixa idade limite, ela está fora, ela entra com MS para tentar romper essa barreira. Ou, às vezes, é um partido político que faz isso, para beneficiar muitas pessoas. Ou uma associação de classe, né? Se ela tiver mais de um ano em funcionamento também, ela pode entrar com esse MS coletivo. Sindicato em favor lá dos seus sócios. Isso é possível também, tá? E só fazendo um link aí com esses assuntos,
tem uma relação direta, o que eu estou explicando, com o chamado controle difuso de constitucionalidade, que é aquele direito que todo mundo tem de ir para a justiça e qualquer juiz julgar uma ação que envolva violação de direitos constitucionais. Eu estou falando aqui que campo de ação é definido por exclusão. Se não couber HC ou não couber HD, cabe MS, né? Isso é o critério de exclusão. Doutrina: o mandado de segurança só pode ser impetrado contra o poder público ou quem lhe faça às vezes. Professor, uma pessoa não pode impetrar um mandado de segurança contra a sogra? Não, ela não é autoridade pública, quem está fazendo às vezes. Não poderia caber um habeas corpus aí a favor de uma mulher que o marido não deixa ela sair de casa por ciúmes? Ou da mulher que não deixa o marido sair de casa para ir para o bar beber? Não, porque nenhum desses é autoridade pública. Não cabe. Beleza. Ainda tem aqui, né, as explicações que eu acabei de dar, né, pessoal, sobre o mandado de segurança pode ser coletivo, pode ser individual, né? Quais são as exigências para o individual, você está vendo aí que tem, né? Coletivo de boa, sem problema, mas o individual de boa, sem problema, mas o coletivo é bom dobrar a atenção aí sobre ele, né? Porque tem essas exigências. Não é gratuito, não dispensa advogado. Depois nós temos o mandado de injunção. Esse já é um meio constitucional aí, um remédio para que seja suprida a falta de norma regulamentadora. Né? Vocês imaginem que nós temos um calhamaço de leis no Brasil e algumas delas dependem de regulamentação. Está lá uma lei, né, que regula, por exemplo, multa para quem guiar motocicleta sem usar um X reluzente. Essa lei existe no município de São Paulo já faz 23 anos, só que ela nunca foi regulamentada. Então, uma autoridade de trânsito, enfim, não pode multar um motociclista porque não está usando o X reluzente. E por que não pode? Porque não está regulamentado, dizendo que tamanho será esse X, qual o valor da multa para quem desrespeitar essa regra. Está entendendo? Professor, e se vier um malucão aí aplicar essa lei, multar um motociclista sob a alegação que ele não está usando esse X? Cabe a esse motociclista, por seu advogado, entrar na justiça com o tal do mandado de injunção e pedir ao juiz, né, pessoal, para anular essa multa. Anular, não vale. Né? É isso aí, é para isso que serve. Então, eu coloquei aqui também, né, alguns assuntos que vão ajudar na prova. É bom ler aqui, tá, os meus slides, né? Ler o artigo 5º completo. Ó. Olha o que diz aqui. Vai garantir as prerrogativas relativas à nacionalidade, que é um tema tratado na Constituição de modo muito rápido, da soberania também, tratado na Constituição de maneira muito urgente, cidadania, tratado na Constituição também de maneira muito rápida. Sempre falta uma regulamentação ou outra. Cabe aí o mandado de injunção. Quem presta os concursos de nível superior tem que saber que o mandado de injunção é controle difuso de constitucionalidade, que tem uma aparência com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que já é controle abstrato, né? Mas isso é para nível superior somente. Nível médio, relaxa, essa informação última não te ajuda. Depois nós temos o habeas data, isso aqui já é para garantir a informação, tá certo, pessoal? Palavra de ordem é informação, e são dois aspectos importantes aí, né? O habeas data, ele vem para dizer assim, olha, a informação está errada, vamos discuti-la. Habeas data. Olha, a pessoa tem direito a uma informação que não está sendo dada, vamos discuti-la. Habeas data. Então, é um remédio constitucional colocado à disposição do postulante para ter acesso a registro de banco de dados relativo à pessoa do postulante, seja de entidades governamentais, caráter público, não importa. A palavra de ordem no habeas data é informação, né? Sendo marcado por gratuidade, dever do Estado prestar informação ao indivíduo. Está colocado aqui embaixo que o mandado de injunção presume a ausência de lei, de norma regulamentadora, né, direito que torne inviável o exercício de sua prerrogativa constitucional. Essa informação aqui, tá, pessoal? Só deixar anotadinha aqui.
que ela ainda é relativa ao mandado de injunção, só para deixar aí registradinho para vocês, tá? Muito bem. Lembrando que o habeas data, voltando ainda nele, ó, ele é gratuito e ele dispensa o advogado, tá, pessoal? Ele é gratuito e ele dispensa o advogado, nada disso. Ele é gratuito, mas ele não dispensa advogado. O que dispensa o advogado, professor? O que dispensa o advogado, pessoal, é o habeas corpus. O habeas data, ele é igualzinho ao habeas corpus no tocante a, vou grifar aqui, ó, a gratuidade e não no tocante à dispensa do advogado. O advogado só está, né, dispensado mesmo é lá no habeas corpus, né, porque a liberdade é o que está em jogo e, evidentemente, há uma importância muito grande a esse assunto. Muito bem, eu ainda quero falar com vocês a respeito da famosa ação popular. Essa ação popular, ela é exercida por cidadão. Então, assim, é importante você saber que só quem pode entrar com ação popular é quem tem título de eleitor, certo? Está no gozo dos direitos políticos. Essa ação popular, ela visa proteger meio ambiente, patrimônio público, histórico, cultural, moralidade administrativa, que a gente resume, pessoal, como interesses difusos. O que é uma coisa difusa? Uma coisa que interessa a todos. Então, esses direitos que eu elenquei aí, estão previstos no artigo 5º, inciso de número 73, né, que é o que nós estamos falando aqui agora, são direitos difusos porque interessam a todos. Então, assim, você imagina que aquele político na cidade onde você mora, flagrantemente corrupto, mau caráter, filha da mãe, está se candidatando. Qualquer cidadão pode entrar na justiça e tentar impedir. Porque se esse político flagrantemente filha da mãe, mau caráter, né, criminoso, enfim, ele é alguém que arranha a moralidade administrativa, qualquer cidadão pode entrar na justiça para questionar a candidatura dele. É direito. Ah, professor, mas se a pessoa perder, pode ser perseguida, piriri, pororó, filhos, são outros 500. Agora, é direito. O rio onde você pesca, né, para você que mora lá no interior, tem uma empresa que está jogando produto químico no rio, os peixes estão morrendo, está violando o meio ambiente. A ação popular em cima dessa empresa aí, o juiz vai decidir se é o caso tomar uma posição sobre isso. Às vezes acontece que tem duas empresas que são competidoras no mesmo mercado e uma começa a acusar a outra, né, de fazer algo errado com o intuito de ver a empresa punida pelo juiz, dependendo do caso a caso, até encerrar as atividades. E aí é que vem aí o X da questão. Porque numa situação dessa, se o juiz perceber que alguém entrou na justiça, sabe, pessoal, para barganhar, para, digamos assim, acusar falsamente o outro, perceber que a pessoa está de má fé, ela tem que pagar as custas judiciais agora e ainda pagar o advogado do outro. A parte contrária receberá sucumbência. É um dinheirinho pago ao advogado, né, daquele que ganhou o processo. Normalmente, nessas ações populares, não existe esse papo nem de custas e nem de ônus de sucumbência, a não ser que a pessoa que entrou na justiça esteja de má fé. Se tiver de má fé, paga custas judiciais e ônus da sucumbência. Tá certo? Explicadinho aí, salientando que não dispensa advogado, mas, né, o tal aqui da ação popular, ela pode ser gratuita ou não, depende. Então, recapitulando. Habeas corpus, dispensa advogado e é gratuito. Mandado de segurança, nem dispensa advogado, nem é gratuito. Pode ser individual ou pode ser coletivo. Se for coletivo, tem exigências. Volte o slide, depois dê uma olhadinha. Habeas data, é gratuito.
mas não dispensa advogado. Mandado de junção, nem é gratuito, nem dispensa advogado. Ação popular, não dispensa advogado. Pode ser gratuito ou não, depende. Está de má fé, tem que pagar o advogado. Está de boa fé, não paga. A Constituição Federal dispõe em seu artigo 5º que haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não está assim, né? Está de morte, nos casos de guerra declarada. Caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. Qual dessas aí a Constituição Federal dispõe? Olha a resposta. Letra A, artigo 5º, inciso 47 da Constituição, em caso de guerra declarada, poderá ocorrer pena de morte. Perguntinha boa para a prova, hein, pessoal? Então, ficamos aqui com a alternativa A, certo? Pena de morte é possível no Brasil somente em caso de guerra. Na hipótese de ocorrência de ato lesivo ao patrimônio público, entidade que o Estado participe, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico, cultural, nos termos que dispõe expressamente a Constituição, o cidadão poderá ajuizar ação popular, habeas corpus, ação civil pública, mandado de junção, ação de improbidade administrativa. Resposta, letra A, ação popular. Nós estamos diante de questões difusas ali, meio ambiente, patrimônio público, histórico, cultural, né? Entidade que o Estado participe, moralidade administrativa. Então, conforme diz o artigo 5º, inciso 73 da Carta Constitucional, qualquer cidadão, e lembre-se que cidadão não é qualquer um, não, é só quem tem título de eleitor, poderá ingressar na Justiça com a tal da ação popular. Então, seria essa a resposta. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai se despedindo aí, né, da nossa aula de artigo 5º. Vocês perceberam que o artigo 5º é um artigo, digamos que, gigante, tem muitos incisos aí para cuidar. Vocês devem ler, porque quem quer passar em concurso público não pode ter preguiça mesmo. Assistir essa aula, se possível, umas 2 vezes, voltar novamente o slide, ver de novo, fazer apontamento no seu caderno, né? Fazer todo o trabalho aí para chegar na prova e arrebentar. Beleza, pessoal? Um abraço a vocês aí. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Praia de Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui. Bom, você acaba de assistir a uma parte das aulas, né, das muitas aulas que nós temos para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E eu quero apresentar para vocês os cursos online que nós temos aí para que você realmente consiga se preparar adequadamente. Nós temos o curso Turma de Elite, Inspetor e Investigador. Você consegue se preparar para esses 2 cargos, para esses 2 concursos, ok? Também temos o Turma de Elite para os concursos da Polícia Científica, que é auxiliar e técnico de necropsia. E você também pode adquirir o nosso curso Turma de Elite Total, onde você terá todo o conteúdo programático, todas as matérias necessárias para os 4 cargos que você vê aqui na tela, tá certo? Quero também informar a respeito da metodologia. O nosso curso, ele é direto ao ponto. Você vai ter curso online 100% online. Você pode assistir às aulas quantas vezes quiser. Pode assistir onde quiser. Pode ser pelo notebook, pode ser pelo celular, PC. E o curso fica disponível para você durante 1 ano. Acesso imediato e também ilimitado. Você até tem condições de assistir às aulas offline, por meio do aplicativo chamado Sparkle, que faz parte aí da nossa plataforma online, ok? Bom, e a nossa metodologia, ela se baseia em guias de estudos, em videoaulas, mais material em PDF. Os 2 primeiros módulos que você tem no nosso curso se refere justamente a essa ideia de planejamento de estudo. Métodos de estudos com o professor André Knapp e planejamento para cada cargo
ministrada aí por mim, tá certo? Claro, eu também quero mostrar para vocês aqui todos os nossos professores especialistas aí em concurso público. A começar pelo Guia Avançado de Planejamento e Preparação, como eu já mostrei para vocês, professor André Knapp, como estudar para concursos, e Cristiano Silva, Planejamento para o concurso da PSERG. No módulo de planejamento para o concurso da PSERG, o que eu faço? Eu mostro para você um plano de estudo para o concurso de inspetor, para o concurso de investigador, assim também para auxiliar e técnico de necropsia, com todo um cronograma de estudo para que você tenha uma base e assim consiga montar o seu próprio plano de estudo, ok? E claro, temos aqui os professores especialistas em cada matéria, a professora Luciane Sartori, o professor Dorival Conte Júnior, interpretação de textos. A professora Luciane Sartori vai ficar com a parte de português gramática, ok? Professor Joselias Santos Silva, matéria de matemática. Professor Fábio Augusto, matéria de informática. Professor Luiz Santos vai ficar com as matérias de direito administrativo e direito constitucional. Professor Adriano Cote, direito penal. Direito processual penal com o professor Marco Miguel. E leis penais especiais com o professor Adriano. Leis penais especiais com o professor Evandro Musi. Direito administrativo, Cristiano Silva, eu, juntamente com o professor Luiz Santos, eu trato de lei de improbidade administrativa no curso da PSERG, ok? E a matéria de biologia, que você vai ter aí anatomia e fisiologia humana, com o professor Fábio Ribeiro. Então esse é o nosso time de especialistas que com certeza absoluta vai te levar à aprovação nesse concurso. Além disso, você também terá vários bônus. Um deles é o caderno de questões, onde você tem questões de provas anteriores, separadas aí por assuntos e, claro, organizadas por matéria, justamente para ficar muito mais fácil aí o entendimento. Assim, conforme você vai estudando as matérias, você baixa o caderno de questões e vai resolvendo as questões por tema, por assunto, ok? Bom, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado, contribuído. Você assistiu aí uma das aulas, como eu falei, uma parte de tantas aulas que nós temos para o concurso. Se você tiver alguma dúvida ainda, você pode entrar em contato conosco via WhatsApp. Tá aí os números, 11 94 783 8693 e o 15 99827 2703. O WhatsApp 94783 8693, você vai falar diretamente comigo, ok? E claro, queira adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, você será redirecionado para a página do curso preparatório. Lá vai ter todas as informações possíveis, necessárias, para que você entenda melhor, cada vez melhor, né, a nossa metodologia, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Valeu!